Mais uma vez, a Pompefar, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, está aqui diante das câmeras da TV Cidade, canal 14, para falar com você, amigo ouvinte, que nos assiste, aposentado ou não, pensionista ou não. Mas esse programa, na verdade, nós procuramos sempre trazer alguma coisa que venha agregar, somar, principalmente a nós todos que somos aposentados, queira ou não, nós estamos sempre precisando de algum atendimento especial. Então, uma das metas é divulgar, já no próximo 19, o nosso almoço de 30 anos de fundação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. O almoço vai ser no Rancho de Galdério, às 10h30 vão repetir aquela missa crioula que é belíssima, e depois vamos ficar lá, como diz o italiano, ciacolando, conversando, batendo papo, nos conhecendo. É muito importante a nós, que já alcançamos, passamos dos 60 e nunca saímos dos 65, embora esteja muito adiante, que converse bastante. Mas que tem que conversar mesmo. Então esse nosso encontro é para isso. Termina a missa, vamos ter 1 hora de intervalo, 40 minutos, para conversar. E muita gente que há muito tempo não conversa ou não se conhece, vão ter a oportunidade de trocar ideias. E como é bom ter amigos. E como a gente está preocupado na associação, e não só fazer a festa do dia 19 de agosto, os ingressos estão à disposição na sede, no nosso escritório, que fica na Pena de Moraes, 503, na Galeria Farroupilha. Você pode chegar lá. Mas nós estamos preocupados também como é que tem que se comportar os nossos idosos, que são nossos aposentados. Olha, a gente tem que ter muitos cuidados, em todo sentido. Não é só na sinaleira, no semáforo, passar a rua, não. Tem que ter cuidado com a sua própria saúde, o seu bem-estar. E para tratar da saúde, nada melhor do que a gente tratar a situação bucal e também com a situação dos idosos, com um especialista. E hoje nós trouxemos aqui 2 especialistas. A doutora Ana Paula Zamboni, que é geriatra, vai atender, vai nos explicar os cuidados especiais que nós idosos temos que ter. E o doutor Matheus, que é filho do Vitor Francischini. Esse programa da Pompefar tem a produção de doutor Vitor Francischini. Foi ele que nos organizou, por isso a partir de hoje vai ser o nosso produtor oficial, sem remuneração. Doutora Ana Paula, é um prazer, desejar muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Eu tenho a impressão que todos nós aposentados vamos aprender muito e saber de detalhes importantes que os idosos têm que ter. Certo. Bem-vinda. Obrigada. E um abraço aos nossos aposentados todos. Queria agradecer o convite. Eu espero dar algumas dicas, de repente esclarecer algumas coisas. Eu acho que aqui a gente não vai falar só de idoso, né? A gente vai falar para todo mundo, porque a gente tem que pensar que o jovem tem que planejar o seu envelhecimento para que seja um envelhecimento saudável, né? A minha faixa etária de atendimento são os idosos, mas sempre é bom que as pessoas cheguem antes dessa faixa etária para que possam planejar o seu envelhecimento e ter um envelhecimento bem sucedido. O segmento de vida vai chegando às idades mais elevadas, mas com uma boa base. Com certeza, isso é fundamental, né? Não adianta eu viver até os 120 anos, mas sem qualidade de vida, né? Doutor Matheus Francischini, muito obrigado pela sua presença. O doutor Matheus é filho do doutor Vitor, aquele que esteve com a gente aqui, que é o nosso produtor do programa, e vai nos falar que também é importante, a nós idades, os idosos. Eu acho que a maior parte dos seus clientes da clínica Francischini são idosos, não é isso? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Na verdade, nossa clínica tem 41 anos de atuação aqui em Farroupilha, clínica odontológica, e a gente tem todas as especialidades lá, e desde criança a idosos a gente atende. Mas pegando um gancho no que a Paula falou, acho bem importante, hoje eu sou especialista em implante dentário e a gente ainda tem muitas pessoas com perdas dentárias. Mas esse não será o futuro que a gente prega, não é o futuro que a gente prega, e sim a gente prega prevenção. Hoje o foco da odontologia
está na prevenção e não na atuação em cima de doença, promoção de saúde, não promoção de doença. Então, como a Paula falou, sim, a gente trata muitos idosos, com a maioria deles desdentados totais, mas a gente preza e prega isso todos os dias que no futuro a gente tenha cada vez menos pessoas com perdas dentárias. Então, a gente tem que atuar desde a infância, da juventude, na fase adulta, para ter uma velhice já com mais qualidade de vida que a gente tem hoje. Então, claro, a gente tem um foco especial com os idosos, porque eu faço parte de implantes dentários, mas se a gente puder prevenir, é sempre melhor que remediar. A gente trata a terceira dentição, que a gente chama, hoje tem tecnologias que estão aí, estão bem desenvolvidas, a odontologia está bem desenvolvida nesse sentido, mas a gente tem que estar mudando, a odontologia, graças a Deus, está mudando o foco, para de vez de promover doença, que antigamente se tinha a ideia de que quanto mais caro, quanto mais problemas tiver, melhor para nós. Isso é uma visão totalmente equivocada da profissão, e a gente hoje foca na promoção de saúde, não promoção de doença. Então, como a Paula falou, a gente tem que prezar desde a infância, a passar da vida em promover saúde, para ter uma velhice com mais qualidade de vida. Não sei se a doutora Ana Paula sabe, mas pode interagir também, conversando normalmente, se ela está sabendo ou não sabe, esses implantes são mais idosos que fazem, é dolorido, qual é o problema? Porque muitos têm medo. Não, muitos têm medo, é uma coisa tranquila. Excelente pergunta. A odontologia, muita gente ainda hoje tem traumas de dentista. Diria que 90% das pessoas têm um certo trauma, maior ou menor grau, e eu diria com razão, porque a profissão em si evoluiu muito, principalmente nos últimos 15 anos, no sentido de diminuir esses medos. A profissão era um pouco, agora posso até magoar alguns profissionais, mas era um pouco empírica até um tempo atrás, e hoje ela é bem embasada cientificamente, no sentido até de ser mais confortável para o paciente. Hoje se pensa bastante nisso. As questões técnicas de mexer nos implantes é bem tranquilo. O pessoal tem muito medo do implante porque transforma uma coisa num monstro e não é. Hoje o implante dentário, claro, existem diversos tipos de tratamento, os tratamentos são diversos, portanto muita gente chega e fala, meu vizinho fez assim, doeu, inchou, mas cada caso é um caso e normalmente é um tratamento bem sem trauma, onde o paciente sente um pouquinho de dor da anestesia e depois não sente mais nada. Inclusive, hoje as tecnologias, se eu estiver falando muito, me fala, mas já vou acabar. Vai. As tecnologias hoje digitais permitem que em alguns casos específicos a gente consiga fazer cirurgia sem corte na gengiva e sem pontos mais. Isso é bem interessante porque normalmente você tem que se abrir a gengiva, tem sangramento, tem inchaço, tem edema pós-operatório, há um certo incômodo. Mas hoje, para casos específicos e casos indicados, não são todos os casos, permite que a gente planeje a cirurgia em computador e faça a cirurgia sem corte e sem sutura, o que dá um conforto para o paciente enorme, um pós-operatório quase nenhum em termos de edema, e um tempo de cirurgia bem menor e um prognóstico bem melhor para o resultado. Nós vamos voltar a falar em seguida sobre isso aí, porque é um assunto que chama atenção mesmo. Doutora Ana Paula, o idoso procura o geriatra normalmente, eu estou ruim para procurar. Ele deve ter uma prevenção e antes de estar sentindo algum problema, até como para prevenir, ou correr na frente de um problema, porque muitos deles esperam quando estou ruim para procurar, doutora Ana Paula. É isso aí. Na verdade, assim, tem muita gente pergunta, né, com que idade eu devo procurar um geriatra? A gente tem dois tipos de paciente que chegam até o consultório. O paciente idoso, que já tem as suas comorbidades, né, e que vem para tratar e prevenir outras sim. E aquele paciente que também está cansado de, eu estou com dor de barriga, vou no gastro, estou com dor no pé, né, quer ter um médico que gerencia a sua saúde, o geriatra faz muito isso, né, eu consigo tratar dos problemas gerais do meu paciente e encaminhar, se necessário, para os meus colegas. Eu tenho que saber o meu limite, né, é um médico generalista, especialista em idoso. Não é? Então, eu chego no meu limite, mas eu consigo fazer com que esse paciente não fique indo de um lado para o outro. A gente consegue manter, ele sabe para quem ele tem que se referir no momento que acontece alguma coisa, e aí a gente consegue planejar isso melhor. E o paciente jovem, que busca aquilo que eu falei antes, planejar o seu envelhecimento, que busca envelhecer com qualidade de vida. Com qualidade. O seu consultório fica? No Shopping Omar Valentini. E tem convênios com Unimed? Sim. Tem os convênios? Tem.
quero lembrar nossos sócios da Pompefar, que a doutora Ana Paula é uma das parceiras nossa, ela compreendeu, atendeu o nosso pedido e de forma muito humana até, ela faz parte e está atendendo nossos idosos com um tratamento diferenciado. Vocês passam na associação, pegam uma ordezinha que é dada no escritório, encaminha que vocês vão ter atendimento, um pequeno desconto, um desconto bom, e o atendimento necessário, como também o Dr. Matheus, com a clínica dele, é outro que faz parte da nossa associação. Idosos que têm algum problema, você caminha, você tem uma interligação com o geriatra, como é que faz? A parte de implantes dentários, como a gente mexe muito com osso, é uma parte mais técnica, né? Muitos idosos têm osteoporose, né? Existem pouquíssimas contraindicações para a colocação dos implantes. Uma delas é um dos tratamentos para osteoporose, que é um tratamento mais agudo. Mas sim, quando é necessário um tratamento multidisciplinar, como é uma opinião do médico, uma avaliação médica, cardiológica, assim, a gente sempre faz uma interligação com os médicos pedindo autorização, pedindo diversos exames. Então é necessário essa interligação médico-dentista, dentista-médico, porque o responsável clínico do tratamento é o do profissional. Então a responsabilidade é grande. Então é bom se cercar de todos os cuidados. E a gente às vezes pega pacientes idosos que chegam, não estão com dificuldade de se alimentar, enfim, e muitas vezes o problema não é médico, e sim, né, a prótese, né, que não está boa, enfim. Então sempre o olhar do paciente é como um todo, né? Então tem ligação, sim, sem dúvida. E é uma situação crescente que dá no idoso, né? Sem dúvida. Então eu chego lá para a doutora Ana Paula, eu estou emagrecendo, não consigo comer bem. O problema dele já é um problema dentário. Com certeza. E até porque hoje em dia não é mais um bicho de 7 cabeças, né? A gente sabe que o paciente mais debilitado também pode ter acesso, que as técnicas são muito mais modernas, né? Então são coisas simples que às vezes as pessoas não se dão conta. Essa questão, às vezes, de o paciente não se alimentar bem e usar uma prótese total antiga, que está desadaptada, ele se acostumou com aquilo ali, mas quando a gente consegue botar uma dentição fixa no paciente, quando ele consegue triturar o alimento, ter uma melhor saúde, ele digamos assim, passa da água para o vinho, tem uma qualidade de vida aumentada muitas vezes e agradece muito isso. O paciente acaba se acostumando com aquelas próteses totais e não tritura bem o alimento, acaba engolindo alimentos inteiros. Isso interfere muito na saúde. O nosso principal foco, claro, tem a parte estética, mas o principal foco nosso é saúde. No sentido de devolver a qualidade de vida para o paciente. Esse é o principal foco. E isso acontece com a senhora também, né? Existem muitos problemas que chegam lá do paciente que às vezes tem resistência com remédios. Como é que procedem? Na verdade, um dos papéis do geriatra também é a desprescrição. A gente chega assim, tem muito paciente que chega no consultório do geriatra com uma lista de 10, 20 medicamentos, né? Então, daqueles 20, talvez 5 sejam importantes para ele, os outros aí está usando uma medicação que causa um efeito colateral, esse efeito colateral está sendo tratado por outro medicamento que causa outro efeito colateral. Então, muitas vezes, ao invés de dar um medicamento, a gente tira e isso já resolve o problema do paciente, né? Por isso a especialidade do geriatra. Com certeza. Então, cada um no seu ramo. Chega ali, então, exatamente, o idoso chega lá, às vezes, com um pacote de remédio, que tem muita coisa que já está fazendo mal. Muita coisa. E não é só o que é prescrito por médico, né? É o que o balconista da farmácia, o que o vizinho tomou e funcionou. Então, é muita coisa. É verdade. Na farmácia, chega a farmácia, não tem esse, mas tem esse. Isso mesmo. É um problema que a gente Na verdade, todo idoso deve procurar, como prevenção, fazer uma consulta com um especialista, como no caso da doutora Ana Paula. Sim. Assim como a criança, o idoso tem suas particularidades, né? Claro que, se a gente for pensar na maioria dos idosos, rígidos, enfim, não, mas pacientes já pode ter uma alteração de função renal, às vezes o medicamento que ele vai tomar não pode ser na dose que um adulto tomaria. Correto, ou que um idoso saudável tomaria. Então, esse tipo de cuidado que às vezes é um pouco mais, a atenção do geriatra está mais voltada justamente para esse tipo de nós estamos paciente. Tratando do idoso porque é da Associação dos Aposentados e todos os idosos, mas realmente o que a doutora Ana Paula fala procedente. Tem que ver a criança, o adolescente, também pode passar por um processo desses, dos cuidados necessários. Com certeza. Tanto
na clínica quanto na dentária também, que é fundamental. Como todos nós, claro. eu quero trazer agora nos próximos aí, um oftalmologista também, para a gente começar a orientar. Claro, Principalmente essa orientação da doutora Ana Paula para os idosos tem que ser mais permanente. Mais permanente, porque a pessoa esquece logo, né? Eu tinha comentado antes sobre a questão dos implantes. Claro, o foco hoje, os idosos têm bastante perdas dentárias e a geração hoje, a gente chama a segunda geração, assim, a faixa etária adulta, ainda tem algumas perdas dentárias. Então, pacientes jovens também têm perdas dentárias, mas sem dúvida, os idosos hoje que têm a maior parte de problemas dentários. Então, é importante que a gente falou antes no início e voltar a afirmar que é importante desde a criança a gente começar a prevenir e fazer consultas e exames para ter uma vida mais saudável, né? Isso é importante a todos que tenham cuidado tanto na idade ou na meia-idade. Os cuidados, se nós não cuidarmos do nosso corpo, ninguém cuida. Isso aí. Então nós temos que ser os primeiros interessados. E nós procuramos trazer a dona Ana Paula hoje aqui, como também o doutor, porque duas vertentes importantes na vida das pessoas. Principalmente os idosos que têm muita resistência, eu falo por mim, ninguém me dá recado, estou falando por mim, que a gente tem resistência mesmo e acha que não precisa e acha que não pode. Não é assim não. Procure, é bom remediar do que ter que consertar depois mais tarde. Né? Prevenir que remediar. Então vamos nos prevenir, vamos procurar os nossos especialistas e seguir as orientações. Porque a senhora que toma um caminhão de remédio, nada contra quem receitou, pelo amor de Deus. Receitou, tem que tomar remédio. Mas existe um caminho do geriatra que também vai fazer uma série de correções para os idosos, que são um tratamento específico, direcionado às pessoas idosas. E é sempre importante lembrar que, independente de remédio, do que for, a gente ainda não tem nada melhor do que mudança de estilo de vida, né? Atividade física, alimentação saudável, nada substitui isso. Não tem remédio, não tem vitamina, não tem nada que vá substituir isso. Então, às vezes a gente, o que eu faço? Não existe milagre para se envelhecer. Tem gente que pergunta, o que eu faço para não envelhecer, né? Só morrendo, né? Não tem outra forma. É a única forma de não envelhecer. Então, para a gente ter uma velhice saudável, a gente precisa prevenir as doenças mais comuns, mas nada foge dessa questão básica, alimentação e atividade física. Agora tem um detalhe, o idoso já começa desgaste no quadril, desgaste no joelho, já não pode mais fazer essa caminhada. Qual é a orientação para esses idosos que não têm condições de fazer o exercício, as caminhadas tradicionais? Cada caso é um caso, né? Mas a gente sempre preconiza assim, que se chegue numa idade mais avançada com um peso adequado, né? Quanto maior o peso, mais dificuldade, mais problema de joelho. Quem chega numa idade mais avançada com um índice de massa corporal baixo sabe o quanto isso faz diferença, né? É muito difícil ver um idoso magrinho se queixar que está com dor no joelho, no quadril. Mas para aquele paciente que tem problemas mais graves de artroses, enfim, que não conseguem caminhar, a atividade física é sem impacto, né? Na água pode ser feita, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Atividade física nada substitui a atividade física. Nesse caso, fecha a boca um pouquinho. Também. Para a medicina. Agora, para o dentista... Isso tem que ser desde sempre, né? Não é só na velhice. Agora cai no dentista, tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca, Um lado... E como é que vamos entender isso aí, gente? Cada coisa no seu lugar. Não é que não se deva comer, muito pelo contrário, comer bem, né? Tem que se comer bem. Balancear. Exatamente. Balancear. Porque eu estava ouvindo, e é comum a gente assistir, o Astap, então, é campeão dessas coisas. Um tratamento. Fazer um suco, não sei de quê. Suco de couve, com não sei o quê. Toma um copo de manhã em jejum, um cafezinho leve, balanceia o almoço, um pouquinho de noite, bastante exercício que vai emagrecer. Não precisa tomar suco. É só balancear a alimentação e fazer exercício que emagrece. A Paula vai concordar comigo, mais numa área médica, mas eu vejo muito na nossa área também que o Dr. Google,
ele medica muita gente, entendeu? Muita gente faz tratamentos hoje, se automedica e se faz autotratamento porque vai pesquisar na internet. Doutor Isso Google. é um perigo, cara, porque as coisas são individuais para cada um, cada pessoa é diferente da outra e ali é tudo no mesmo bolo, onde as pessoas procuram e acham o que querem. Então tem que abrir o olho para isso e pode se tornar mais danoso do que o próprio benefício que as pessoas procuram. É verdade. Esse é um risco, né, doutor? A pessoa começa a olhar no Google e começa, isso é bom para isso, sem examinar a pessoa. Com Cada um certeza. tem um problema dele. Exatamente. É muito comum as pessoas virem com o diagnóstico pronto. Eu tenho isso. Como assim? Né? Ah, não, eu pesquisei, enfim. E tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado porque dá muito problema isso. A informação, ela está disseminada, isso é bom por um lado, porque as pessoas estão mais esclarecidas, né? No sentido de questionar, de não acreditar em tudo que falam para elas, isso é interessante. Mas, por outro lado, não tem esse controle dessa informação, então, às vezes pode se tornar perigoso. Como perguntei à doutora Ana Paula, perguntei para ela os cuidados do idoso, tem que esperar sentir a dor para ir lá fazer a consulta. Pessoal, prevenção dos dentes, ele tem que esperar doer o dente, aparecer uma cárie, ou quebrar um dente, ou tem que fazer um controle periódico? Hoje a gente trabalha com check-ups, né, que são variáveis individuais de cada um. Tem gente que precisa frequentar mais o dentista no sentido de prevenir cada 2, 3 meses fazer uma consulta do dentista, porque essa pessoa é mais, digamos assim, ela é mais suscetível a ter problemas dentários. Tem outros problemas, tem outras pessoas que têm menos sessão, têm uma higiene melhor. Então, mas o importante é a gente trabalhar com check-ups no sentido de prevenir, sempre fazer consultas antes que os problemas apareçam. Cada pessoa é uma pessoa, então cada pessoa tem que ser planejada diferente da outra. Mas sempre que a gente correr na frente do problema, o problema é que a gente se achar é pequeno. Se a gente deixar, esquecer do dentista, não visitar ele, não sentir nada de dor, quando sentir a dor, provavelmente o problema já é grande e aí o problema para resolver é maior, tanto no sentido financeiro quanto de serviço mesmo, né? Então, isso serve para o idoso também. Agora vamos tirar o adolescente. O idoso que tem que ter essa prevenção, como é que deve proceder também? Com certeza. Existem exames de rotina, né, que entram dependendo da faixa etária de cada paciente, mas, além disso, os cuidados gerais, né? A gente sempre, dependendo dos exames, tem que voltar em 4 a 6 meses, às vezes 1 ano, né? Então, tudo vai depender de como é que é esse paciente, do quanto ele é regrado, né? De como é que ele se comporta. Muito bem. Eu quero lembrar que os senhores aí que fazem parte da nossa associação, que são sócios, os que não são, poderão fazê-lo, passar na associação. Existem inúmeros benefícios com parcerias, como é o caso da doutora Ana Paula, o doutor Matheus, a clínica do doutor Vitor Franceschini. Quantos médicos, quantos dentistas tem lá? A gente é em 6 dentistas. 6 dentistas com todas as frentes. Todas as especialidades. É importante que o paciente seja abraçado ali, seja sempre atendido por profissional da área, mas que ele não saia dali, né? Seja bem tratado ali, tem início, meio e fim ali. Quero lembrar então que o doutor Vitor Franceschini é um dos nossos parceiros com a clínica. E o senhor e a senhora que são aposentados têm benefício sim, junto a essa clínica. Passe na associação, eles vão ligar para a clínica, vão marcar a hora na clínica, a hora marcada, vão dar uma ordem, vocês se apresentam aqui com a ordenzinha, que lá vão ter um desconto já combinado com a clínica, e o atendimento para todos nós aposentados já assegurado na clínica do Dr. Vitor Franceschini. Então, você passe lá, é uma das tantas parcerias que nós temos, como é o caso da doutora Ana Paula. Da mesma forma, decida uma consulta, passe lá na nossa associação, os nossos secretários que estão lá fazem a ligação, marcam a hora, você faz a consulta já com o encaminhamento da associação, que também vai ter um desconto já combinado com a doutora Ana Paula. Então, são inúmeras parcerias que nós temos visando um único propósito nosso, o bem-estar do nosso aposentado, porque está numa situação difícil, complicada, e a gente acompanhando aí, aumento que é bom, não esperem, espere mais parcerias com a nossa associação para poder atendê-los melhor e para que você tenha uma melhor qualidade de vida também.
Doutor Matheus, muito obrigado pela presença, suas considerações finais, essas orientações dadas aos nossos telespectadores, aqui no canal 14 TV Cidade de Farroupilha, que é uma nossa grande parceira também. Muito obrigado, Raimundo, obrigado à TV Farroupilha, eu agradeço muito o convite e estamos de portas abertas para receber todos os aposentados e outros pacientes com tratamento humanizado, que é o principal de tudo. A gente trata ali não boca, não dente, e sim o ser humano. A gente faz questão de ter uma relação de amizade com os nossos pacientes, porque, como eu disse antes, existe uma coisa maior da boca, que é a vida da gente. Então a gente quer... a gente tem 41 anos de clínica ali, então a gente tem por objetivo ali que a pessoa fique satisfeita e fique feliz, seja bem atendida. Muito obrigado. Muito bem. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença também. E estamos agradecidos, felizes, e terá outra oportunidade para a gente conversar também sobre nossos aposentados e dizer que ela faz parte da nossa parceria, entre tantas parcerias que nós temos. E os senhores serão bem atendidos. Obrigado pela sua presença. Obrigada TV Farroupilha, obrigada Raimundo. Qualquer dúvida estou à disposição no consultório também. E podemos conversar sim, mais vezes. Muito bom, muito bom. A todos que nos assistiram, nosso agradecimento. Um abraço carinhoso. E não esqueçam, dia 19 de agosto, os 30 anos da Pompenfar. Será no CTG Rancho de Gaudério, às 10h30, 10 horas da missa, depois o almoço, com um sorteio de muitos presentes. E eu quero dizer que o cardápio que foi escolhido não foi iniciativa da direção da Pompenfar. Uma consulta entre muitos associados e a gente passou a ouvi-los. Opiniões, qual seria um cardápio? Surgiram 2 cardápios e nós unimos 2. Então vai ser um cardápio escolhido pelos próprios associados, que vai ser o galeto, a primeira coisa que pediram, o galeto, num dos cardápios, no outro pediram leitão, num pediram a maionese, queriam o risoto de novo, outros pediram macarrão. Então o que eu fiz? Vai ter o galeto, vai ter o leitão, vai ter o macarrão, vai ter a maionese, vai ter a polenta frita, que era tudo em pratos diferentes. Vai ter tudo num só. Então, é o que pediram, vai acontecer. E o ingresso é R$ 25 só. R$ 25. E poderão, então, adquirir os ingressos lá no nosso escritório. Passam lá, ou ligue para 3261-3658 e reserve seu ingresso. E podemos contar com todos vocês. Um abraço carinhoso a todos. Fique com Deus. Que Deus ilumine o caminho de cada um com muita saúde, muita paz, muito amor. Até o próximo.